Tô me sentindo bem. Tudo bem. Tente descansar, viu? Tá bom, obrigada. Nada. Então, olá pessoal de casa, sejam todos muito bem-vindos. Novamente, eu me chamo João Anderson Bata, sou seu professor de Física, e hoje nós estaremos dando continuidade ao nosso assunto, nosso assunto que é grandezas e unidade de medidas. Toda vez isso acontece. Ok. Certo, olha aí, física, né? Nossa querida física. E hoje, especificamente, a gente vai trabalhar com a conversão de unidade de medidas, que é um assunto que eu considero um dos mais basilares da física, e vocês vão utilizar para sempre. Por isso que é necessário que vocês tenham contato com essa disciplina, e por mais que vocês saibam, pessoal, vocês têm empatia com aqueles que não sabem. Então a gente vai treinar aqui, vocês vão lembrar como é que foi lá no ensino médio, entendeu? Para vocês pegarem impulso para as próximas disciplinas, para que quando chegar lá na frente, quando você se deparar com uma conversão de medidas, você não fique assustado, certo? E você saiba exatamente como proceder. Diante disso, a nossa aula vai ser bem curtinha, só uma hora, né, de aula, e eu trouxe, a minha ideia é trabalhar com esses exemplos aqui, certo? Principalmente com a conversão de comprimento, de tempo, que são os mais simples, e os mais difíceis, que eu acho que é velocidade e principalmente volume, certo? Então a gente vai passar bem simples por esses temas aqui, partindo inicialmente do que a gente chama de grandezas fundamentais. Na aula passada, nós estudamos grandezas e unidade de medidas, né? E eu deixei duas atividades sobre grandezas. E grandezas servem mais como atributos, padrões que podem ser observados e medidos. Certo. Só que existem alguns padrões, né? Então a gente não pode sair observando qualquer coisa. A gente consegue analisar alguns atributos específicos de determinados corpos, como por exemplo a massa de um corpo, né, o comprimento de um corpo, o tempo que determinado fenômeno acontece. Isso são atributos. Só que existem aqueles que são fundamentais, que foram consagrados, uma coisa que a gente chama Sistema Internacional de Medidas. Então, houve uma padronização, e essa padronização veio através do chamado Sistema Internacional, ou só SI. O SI, que foi uma conferência, né, é um acordo internacional que junta diversos órgãos de metrologia para determinar alguns padrões específicos. Esses padrões são chamados grandezas fundamentais. E por que é fundamental? Por que é básico? Fundamental, pessoal, vem da palavra fundamento. Fundamento é aquilo que sustenta toda uma construção, ou toda um princípio filosófico, ou escola de pensamento. Fundamento é o alicerce, né? Para quem conhece, é a base ali, é aquilo que sustenta todo um monumento, toda uma instituição. E quais são as grandezas fundamentais? Na física, especificamente, a gente tem 7, né? É o comprimento, a massa, o tempo, a corrente elétrica, a temperatura e a intensidade luminosa. Só existem no SI, de fato, essas aqui, ó. Essas grandezas e suas respectivas unidades de medida, que são padronizadas assim, ó. O comprimento, como é que o comprimento é medido? Aí eu falei para vocês que lá nos Estados Unidos tem a milha, né? E no Brasil existem diversas outras. A principal que a gente utiliza é o metro. Ou seja, o metro é a unidade de medida, aqui é a unidade de medida dessa grandeza, padrão do sistema internacional. A massa, existem diversas massas. Por exemplo, para quem faz academia ou algum esporte desse tipo, sabe que existe uma medida chamada libra, que é uma medida de peso. Aqueles levantadores de peso profissional, sabe? Eles medem aqueles pesos na libra, que é uma medida utilizada principalmente no Reino Unido. No Brasil, não. A gente utiliza o quilograma.
Eu vou colocar um nome que fica melhor, né? Vou colocar em português mesmo. Quilograma. Quilograma é masculino, então a gente fala assim, o quilograma ou 1 quilograma, que é a unidade de medida dessa grandeza. Do tempo vocês sabem, né? O tempo é quem? É o segundo, imagina. Por mais que a gente use mais a hora, tipo assim, a gente utiliza como padrão de tempo no cotidiano a hora, mas no sistema internacional é o segundo. A corrente elétrica é uma medida que vocês devem ter visto aí, é o chamado ampere, que é em homenagem ao físico André-Marie Ampère, que foi um dos gigantes dos fundamentos da eletricidade. A temperatura que nós utilizamos é uma temperatura em homenagem a William Thornton, que recebeu o nome de Kelvin, Lord Kelvin, né? Um lord da Inglaterra. Quantidade de substâncias. Isso aqui é difícil de entender, porque isso aqui é lá da química. Eu até vou colocar em vermelho aqui, que eu demorei muito a entender isso aqui, cara. Eu não sei se vocês têm essa dificuldade. Mas o que é a quantidade de substância? Na vida, de modo geral, a gente tem diversas quantidades. Por exemplo, você chega, por exemplo, na feira e diz assim, olha, eu quero 3.224 grãos de arroz. Não, você não diz isso, não. Você diz, eu quero 1 quilo de arroz, pelo amor de Deus. Ou eu quero 2.000 grãos de farinha. Só vai dizer que você está louco. Por quê? Porque isso não é quantidade de substância quando você pede esse tipo de grandeza assim. Nós utilizamos algumas quantidades de substâncias para coisas pequenas, como, por exemplo, uma dúzia. Né? Dúzia é uma quantidade de substância. Dúzia é o quê? São 12. Dúzia de banana, dúzia de ovos, etc. Mas, assim, a que a gente mais utiliza mesmo, dentro da ciência, é uma quantidade que a gente chama de mol. Uma dúzia, tem quantos? 12, né? Uma dúzia de ovos tem 12 ovos. Um alqueire de farinha, tem 15 quilos de farinha, né? 1 mol, professor, 1 mol tem quantas? Cara, 1 mol é 6,0210 elevado a 22 grãos, por exemplo. 1 mol de arroz, é essa quantidade de arroz aí, ó. Mas eu não vou colocar aqui para não deixar poluído. Só quero que vocês saibam que, quando a gente vai dizer um número, assim como a gente diz uma dúzia de bananas, na física a gente não pode dizer, me deu uma dúzia de moléculas. Não, a gente diz assim, 1 mol de moléculas. Certo? Essa aqui é a chamada quantidade de substância. Vocês vão ver, por exemplo, se vocês estiverem química, vocês vão trabalhar muito com isso aqui. E a intensidade luminosa, que é uma coisa que a gente chama de candela. Candela é a quantidade de fluxo. Eu vou explicar cada um deles aqui. Mas, eu quero que vocês saibam que existem apenas essas grandezas aqui, chamadas grandezas fundamentais, e associadas a elas, existem o Sistema Internacional de Medidas para cada um delas. A unidade padrão, onde nós aqui utilizamos o metro, existe o quilograma, que é o quilograma, existe o segundo, que é representado pela letra S, minúsculo, a massa é minúsculo aqui, o metro minúsculo, maiúsculo, minúsculo, minúsculo, o ampere é um A maiúsculo, o Kelvin é um K maiúsculo, o mol, a gente escreve mol mesmo, mol, a gente escreve mol, 2 mol, né? Antigamente tinha a nomenclatura chamada de moles, ou mols, né? Mas depende muito do livro que você utiliza. E a candela I é igual ao fluxo dividido por isso aqui. Isso aqui é a candela, né? A quantidade de intensidade luminosa. Então, assim, ó, vocês sabem que isso aqui foi da aula passada, gente, ó. Eu coloquei num PDF para vocês e fiz uma pergunta lá, espero que vocês tenham respondido, que eu perguntava quais eram as grandezas fundamentais, que eram massa, comprimento, massa, tempo, corrente elétrica, temperatura, quantidade de substância e intensidade luminosa. Esses 7. Associado a essas grandezas, aqui,
existem as unidades do SI, do Sistema Internacional, e os seus símbolos, que estão em verde aqui, ó. Então, tem grandeza, unidade de medida e os símbolos. O que a aula de hoje tem para oferecer para vocês é o seguinte, ó. É que vocês sabem que não existe só o metro. Existe ainda o centímetro, existe ainda o chamado decímetro, existe aquela que a gente utiliza para terras, né, que é o hectômetro, existe ainda o quilômetro. Como é que transforma uma coisa em outra? É isso que a aula de hoje busca esclarecer para vocês. Vocês sabem que existe o quilograma, mas também existe o grama, gente. Existe muita coisa. Existe o centigrama, existe o decigrama, existe todos esses aqui, ó. Certo? Segundos. O que eu tenho ainda dos segundos? Gente, dos segundos eu tenho o minuto, eu tenho as horas, eu tenho dias, etc. Ampere, aqui eu tenho vários, né? Também. Tem o miliampere, chamado miliampere. Só que existem outros, só vou colocar esse aqui. O Kelvin, da mesma forma, existe o grau Celsius, que é esse aqui. Existe o graus Fahrenheit, que é esse aqui, ó. Fahrenheit. Pronto. Enfim. As que vocês mais vão utilizar são essas aqui, viu, gente? Que eu especifiquei aqui, ó. Principalmente, assim, do sistema internacional vai ser comprimento, massa, vocês vão fazer demais, tempo e temperatura. Aqueles que vocês vão utilizar muito, 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 muito mesmo. Mas na física 1, que é a física de mecânica, vocês só vão utilizar esses 3 primeiros aqui, ó. Essas conversões, eu vou até deixar só elas, para não ficar muito cheio, né? Aqui, ó. Isso aqui deixa para física 2. Mas assim, essas 3 aqui, vocês vão fazer muito, gente. Muito, muito mesmo. E é por isso que eu vou focar nelas, principalmente na aula de hoje. Beleza? Alguma dúvida até agora? Podem falar aí, pessoal. Beleza? Bom, se ninguém disse nada, tá tudo ok, né? Beleza. Essas são chamadas grandezas fundamentais. Tá, professor, mas eu sei que existem outras, né? Tipo volume, densidade. Cadê a densidade? Por que não está aqui? Tem várias outras, pessoal. Essas são chamadas grandezas derivadas, que, como o nome diz, são das grandezas que se derivam das outras 7, ou seja, derivam das grandezas fundamentais. E aí eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Do que são essas grandezas derivadas. A primeira e mais conhecida de vocês, que vocês vão ver assim muito, 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 é a chamada velocidade, gente. A velocidade, ela não é uma grandeza fundamental. Ela é uma grandeza que se deriva de outras duas. Quais são? Bom, o que é velocidade? Quando você está andando lá no carro, você vê lá o velocímetro, né? E o velocímetro aqui, ele aponta, sei lá, 80 quilômetros por hora. Gente, quilômetro mede comprimento, né? Distância, comprimento. E hora mede tempo. Então, veja que essa grandeza, ela é uma junção das outras duas já fundamentais, de comprimento e tempo. Então, a velocidade, perceba que ela não existe por si só, como fundamental. Ela deriva. Deriva de quem? A velocidade deriva de uma razão entre o comprimento, ou espaço, dividido pelo tempo. Então, ó, eu vou substituir isso aqui, ó. Gente, velocidade, então, ó, presta atenção no que eu vou fazer agora. Velocidade. Eu vou colocar ela dentro de uma caixinha. Gente, essa caixinha aqui, ó, serve para dizer qual é a unidade de medida dela.
ou qual é a dimensão? Velocidade é o quê? É o comprimento dividido pelo tempo. Como é que eu meço o comprimento? Aqui, ó. Acabei de mostrar. Comprimento se mede com o metro. Então, eu volto aqui. No lugar da palavra comprimento, quando eu coloco essa caixinha, eu tenho que colocar a grandeza dela. A unidade de medida, que é o metro. Dividido pelo tempo. Qual é a unidade de medida? Qual é a unidade? A unidade do tempo, ó, Segundo, professor. segundo. E aí, como eu falo agora, é o seguinte, ó. A dimensão. Essa frase, pessoal, vai seguir vocês por muito tempo, viu? A dimensão ou unidade de medida da velocidade aí coloca a resposta aqui, ó, metros por segundo. Certo? Pronto. Essa aqui é a primeira, que é a mais comum. O que é velocidade? Se alguém perguntar para você em uma questão teórica, marque nas alternativas abaixo uma grandeza que é uma grandeza derivada. Aí você vai olhar lá, entre todas elas, essas aqui, você vai procurar a primeira que é derivada. Qual é que é derivada? Que se deriva de outras. Por exemplo, a velocidade, que é a mistura, que é a razão, a divisão entre o comprimento pelo tempo. Pronto. Aí a frase que você lê disso aqui é assim, ó. Quando está nessa caixinha, a dimensão ou unidade de medida do que está dentro da velocidade é igual a metros por segundo. Beleza. Isso aqui eu estou falando porque vocês já conhecem no ensino médio. Outra coisa. Lá no ensino médio, você tem uma coisa chamada, ó, força. Que seria da dinâmica, né? O que é força, gente? Vocês lembram lá da lei de Newton? A definição de força. Melhor, vou usar uma outra antes. Antes da força, vou utilizar essa aqui, ó. Aceleração. Vocês lembram lá como é que se calculava a aceleração? Lá no ensino médio? A aceleração, gente, não sei se você lembra, mas basta dividir a velocidade. Você pegava a variação de velocidade e dividia pelo tempo. E aí, se eu perguntasse para vocês, ó, qual é a dimensão de A? Ou seja, qual é a unidade de medida de A? Aí basta você olhar aqui, ó, não é a divisão, ó, o A. É só você fazer o seguinte, ó, você vai pegar a velocidade, ó, quem é a medida de velocidade? Eu acabei de ver aqui, ó, velocidade é metros dividido por segundo. Dividido pelo tempo. Quem é o tempo? Olha aqui, ó, passado. O tempo é o segundo, como a gente falou anteriormente. O tempo é o segundo. Então, agora, quem é a aceleração? Basta pegar a velocidade, que é metros dividido por segundo. Ao Velocidade. quadrado, não, professor? E isso, dividido pelo tempo. Aí, ó, como a massa está sendo dividida duas vezes, vocês lembram lá que é metros por segundo ao quadrado. Aí vem a frase, né? A dimensão de A é metros por segundo ao quadrado. Eu não sei se vocês sabiam, vocês lembravam disso no ensino médio, né? Porque no ensino médio tinha lá metros por segundo, velocidade. E aceleração, metros por segundo ao quadrado. Pessoal, o que é que muda? Só esse dois aqui, pessoal, que muda de um para o outro? O que é isso? Mas é disso, ó, vem da definição. E aí da definição você aplica aqui, ó. Certo? Vocês estão entendendo aí, pessoal, o que eu estou fazendo? Sim. Tá simples? Tá de boa?
Gente, não vão me perguntando aí. Quando eu colocar lá nas questões, se eu não achar a resposta de vocês, eu vou ficar com raiva. Bora lá. Velocidade. Agora, esse aqui, ó. Agora vamos para a força. Como é que se calcula a força, meu povo? Vocês lembram? Lá na segunda lei de Newton. Como é que é, gente? Força é igual ao quê? Ih, rapaz, os alunos me deixaram aqui, ó. Força, pessoal, lá da segunda lei de Newton, lembrem que eu estou falando disso, é igual a massa vezes a aceleração, ó. Faça mais amigos, sei lá como você falava assim, ó. Força é igual a massa vezes a aceleração. Beleza. Professor, mas eu não lembrava. Tudo bem não lembrar. Mas vamos entender agora o seguinte, ó. Qual é a unidade de medida da força? Ah, professor, eu sei que é o Newton. Força é dada em newtons, né? Força em 20 newtons. É, professor. O senhor perdeu agora que eu acertei. Não, calma aí. Tá, mas o que é um newton? O que é um newton? Hein? É simples, ó. Vamos analisar a dimensão de F, ó. O que é a dimensão de F? É o seguinte, ó. F na caixinha. É só ver, ó. Quem é que é a massa? Como é que eu calculo massa? Volta aqui, ó. Massa é medida em quilogramas. Quilograma. Exato. Então, aqui, ó, no lugar desse, eu vou colocar quem? Quilogramas. E a aceleração? A aceleração é derivada, ó. A aceleração está aqui, mas depende da velocidade. Então, quem é a aceleração? Metros por segundo ao quadrado. Segundo ao quadrado, perfeito. Então, ó, o pessoal percebeu que isso aqui ia ficar muito feio, escrevendo isso aqui para as crianças, né? Quilograma, metro por segundo ao quadrado. E aí eles decidiram, unanimamente, fazer o seguinte, ó, vamos substituir isso tudo por uma letra. Que letra é essa, professor? Vamos substituir tudo isso pela letra N, em homenagem ao nosso querido Newton. Então, quando eu falo que uma força tem 1000 newtons, significa que essa força tem 1000 quilogramas metro por segundo ao quadrado. É entendido? Então, isso aqui que eu estou fazendo com vocês é um conteúdo que a gente vai ver depois, que é chamado análise dimensional. Mas percebam que esse é um conteúdo que vocês conseguem fazer. Basta saber as grandezas fundamentais e o raciocínio de toda vez que a grandeza aparecer, aqui ó, comprimento, metro, tempo, segundo, logo metro por segundo. Esse é o raciocínio. Velocidade, tempo, velocidade, metro por segundo, tempo, segundo. Só dividir um pelo outro. Isso aqui, ó, a resposta. Força, massa vezes aceleração. Massa, quilograma, aceleração, isso aqui tudo. Multiplicando, tá aqui. Ah, mas é muito feio, professor. Então chama de Newton. Entendeu? É assim que vai funcionar. Algumas questões que eu vou passar para vocês, elas são para vocês analisarem isso aqui, mas bem de leve, entendeu? Eu vou explicar o que é aceleração e eu preciso que vocês encontrem assim. Força, assim. Certo? E aí, pessoal, nessa primeira meia hora de aula, tá tranquilo? Alguém tá com dúvida aí? Tá tranquilo, professor. Dúvida. Tá tranquilo? Por mim tá ok, professor. Sem dúvidas. Beleza, então, não tem dúvidas até agora, só alegria. Então vamos continuar. Continuando, vamos na primeira parte, que é a conversão do mais simples, a mais simples grandeza, que é o comprimento. Como eu falei para vocês, a gente viu aí que existe o padrão. O padrão é o metro. Beleza, é o metro, representado pela letra M.
Só que existem outros. Quais são os que existem, professor? Eu vou tentar fazer aqui. Existem diversas formas de fazer isso aqui, gente. Diversas mesmo. Tem gente que faz uma linha e coloca assim 1 metro no meio e vai colocando metro, decímetro, centímetro e milímetro. Aí tem para cá aqui é decímetro, aqui é o decâmetro. Eu vou colocar só a sigla. É o decâmetro, que é o Dan. Dan. Aqui o hectômetro. E aqui o quilômetro. Tem gente que faz assim. Tem gente que faz uma escadinha, ó. Bota o metro em cima de um metro assim. Aí coloca uma escadinha assim, ó. Decímetro. Aí faz mais um degrauzinho, coloca centímetro. Tem gente que faz mais um e coloca milímetro. Aí coloca um degrau para baixo, coloca o decâmetro. Depois coloca o hectômetro. E depois coloca o quilômetro. Qual vocês preferem? O primeiro ou o segundo? Eu não sei, cara. Tudo faz para mim. Qual vocês acharam mais bonitinho? O primeiro ou o segundo? Eu acho Primeiro. o primeiro, professor. Primeiro ficou mais legal. O primeiro? Vocês acham? Tá, ok. Então eu vou deixar o primeiro aqui. Pronto. E aí vocês lembram aí como é que faz para transformar de um lado para o outro? Se eu tivesse aqui, por exemplo, 5 metros, como é que eu faria para transformar ele em milímetros e como é que eu faria para transformar ele em hectômetros? Vocês lembram? Andavam as casinhas até milímetro, pelo que eu me lembro. Sim, vocês lembram? Lembram não? Não lembro de... Ó, toda vez que vocês andarem, por isso que a lei tinha um degrau, porque é o seguinte, ó, toda vez que vocês andarem um degrau daqui para cá, para o lado da direita, nessa ordem aqui, você vai multiplicar por 10. Aí daqui para cá, quando você chegar aqui e tiver que andar daqui para esse outro, você multiplica por 10 de novo. E quando você sair daqui para cá, você multiplica por 10 de novo. Ó. Tá bem simples. Ó. Se aqui é 5 metros, quantos decímetros vai ter? Basta multiplicar por 10. Vai dar quanto? 50. Isso, 50 decímetros. Quantos centímetros? 50 vezes 10. 500. É isso mesmo. Aí você para aqui, isso aqui você conhece. Ó. 5 metros é 500 centímetros. Se você sabe lá que aquela fita... Toda avó tem uma fita assim de fazer roupa, né? Tem 1 metro, que a gente sempre se mede quando é criança. Aquela fita tem 1 metro e tem 100 centímetros. Aí você aprende desde criança que 1 metro tem 100. Então, 5 metros tem 500. Tá certinho. Aí daqui para cá você multiplica de novo. Ó. 500 vezes 10, 5.000. 5.000 milímetros. Então, isso aqui tudo é a mesma coisa. 5 metros, 50 decímetros, 500 centímetros ou 5.000 milímetros é a mesma coisa. Certo? Aí depende da questão, às vezes eles vão te fornecer aqui e vão te pedir aqui. Às vezes eles vão te pedir isso aqui e vão te pedir isso aqui. Tanto faz, certo? E aí, alguma dúvida nessa primeira parte? Quando vocês forem do metro para o milímetro, centímetro, você multiplica por 10. Nenhuma dúvida? Hein? Rapaz, o povo aí tá... Professor, E quando for pro outro lado? Pro outro lado. Beleza, vamos lá. Utilizando esse mesmo exemplo. Ó. Agora eu quero sair daqui. Eu quero sair do 500 para esse aqui. Como é que eu faço? O que aconteceu, pessoal, daqui para cá? O que aconteceu com o número? Aqui tinha 500 e agora tem 50. Eu não só cortei um zero. Eu só cortei um zero, não cortei, ó? Cortei para cá. Cortar um zero na matemática significa o quê?
Cortar um zero, dividiu por 10. Exato. Dividiu por 10. Então, para cada casa aqui, ó, dos 50 por 5, o que aconteceu? Eu não cortei, não foi só um zero? Então, daqui para cá também eu vou dividir por 10. Todos eles, ó. Quando eu for para a esquerda, eu divido por 10. Certo? Bem simples, bem simples. Então, você pode memorizar isso de várias formas. Quando você diz assim, ó, quando vai para a direita, multiplica. Quando vai para a esquerda, divide. Eu não penso assim porque é muito fácil se enrolar, entendeu? Eu penso assim, ó, tá, do metro para o centímetro, você multiplica 2 vezes por 10. Pode ser uma boa ideia, né? Ah, professor, e esse outro lado aqui? É a mesma coisa. Usa o mesmo raciocínio. Quando você for para a direita, ó, quando você for para cá, então daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Você faz o quê? Multiplica por 10, multiplica por 10, multiplica por 10. Certo? E quando você vem daqui para cá? Se eu quiser transformar metro em quilômetro, o que eu faço, professor? Eu vou ter que voltar aqui. Então, eu divido por 10 uma vez. Depois eu divido de novo por 10. E depois eu divido de novo por 10. Eu divido 3 vezes por 10. Ou divido por 1000, ó. Isso aqui dá 1000. Tem gente que faz isso, divide direto por 1000, né? Tanto faz. Então, assim, contanto que você não decore, mas que você entenda como é que isso aqui se constrói, é muito mais simples. Aí eu vou colocar o nomezinho deles aqui, porque pode ser que você não conheça. Então, tem o metro, é o padrão, é o lindão da coisa aqui. Aí tem o decímetro, decímetro. Aí tem o centímetro, ó, centímetro. E existe o milímetro, né? Milímetro. Perceba que todas elas têm a palavra metro. Não é à toa, não. Metro, aqui tem o metro, aqui tem o metro, aqui tem o metro. Quanto do metro? A 10ª parte aqui, ó. Quanto do metro? A 100ª parte. Quanto do metro? A 1000ª parte. Aí aqui tem o é o decâmetro. HM, como vocês veem aí nesse slot aí de fazenda, né? É o hectômetro. E o KM, né? Que é o mais comum. Tem duas formas de escrever. Eu vou escrever do modo clássico, quilômetro. Para vocês verem que essa letra K sempre refere-se a essa palavra quilo. Se você olhar quilograma, o nome quilograma tem esse K, porque é K-grama. KM, quilômetro. Lembrando, ó, tem metro e tem metro. Certo? Então, assim, isso aqui não se decora. Isso aqui a gente faz uma vez, do jeito que eu fiz, do começo. Você faz a linha, aí você bota o metro no meio. Vai botar metro, decímetro, centímetro, milímetro. Para a direita, aqui, ó. Metro, decímetro, centímetro, milímetro. Aí você coloca para a esquerda. Esse aqui é mais difícil de lembrar. Decâmetro, hectômetro e quilômetro. Para a direita, você multiplica. Por isso que eles colocam... Agora vocês entenderam? Deixa eu colocar bem aqui em preto, só para vocês darem uma ideia. Por isso que a galera coloca em escada. Ixi, aqui não risca, risca só a caneta, né? Tá. Aí por isso que a galera coloca em escada, porque coloca o metro aqui, ó. Aí a cada degrau, multiplica por 10. Decímetro, centímetro, milímetro. Aí, ó, daqui para cá, ó. Daqui para cá, multiplica por 10. Cada degrau, multiplica por 10. Cada degrau, multiplica por 10. Então, se aqui tiver 2 metros, 2 vezes 10, vezes 10, vezes 10. 2.000 milímetros. Enfim, só uma ideia. Certo? Então, tá aqui. Pessoal, e como é que se aprende isso aqui? Como qualquer outra coisa na física, na matemática e na química. Exercitando. Então,
Podemos ir para o exercício? Alguém tem alguma dúvida? Não? Então vamos para cima. Olha aí, ó. Tá tranquilo, João professor. estudando óptica, sei João aí estudando física 2 ou 4, não sei, verificou que a sombra de sua altura era de João estudando óptica verificou que a sombra da sua altura, que era de 1,80, possuía 1/3 da sua altura. Qual a medida da sombra de João? Então, tá aqui João. E João percebeu que a sombra dele aqui no chão, ó, era 1/3 da altura dele. Aqui era 1/3 da altura dele. Sendo que a altura dele era de 1,80. 1,80 m. Aí a pergunta é, qual a medida da sombra de João? Aqui faltou dizer que é em centímetro. 1/3. Lembra aí, pessoal, como é que se calcula esse tipo de coisa? Bem simples. Vamos lá. Nesse tipo de questão, pessoal, quando envolve divisão aqui, ó, 1/3, basta pegar esse valor aqui que está em metro, ó, então a altura dele é de 1,80 metros. Geralmente, essa questão que envolve divisão aqui, ó, que ele diz que é 1/3, então 1/3 significa o seguinte, se você pegar essa altura de 1,80 e dividir ela em 3 partes iguais, 1, 2, 3, essa sombra dele vale 1/3, vale 1 dividido por 3. Então, basta pegar o todo e dividir por 3, ó. Pegar o todo e dividir por 3. Vai ser 1/3. Igual a 1/3. É isso que vale a sombra dele. Então, quanto vale a altura? Gente, a altura vale 1,80. Vale 1 metro mais 0,80 metros. E aí você pode transformar isso aqui tudo em centímetros, né? Então, você sabe, por exemplo, que 1 metro tem 100 centímetros. 100 centímetros mais e 0,80 metros, e você jogar aqui, ó, metros. Se eu jogar aqui, ó, 0,80, e você quiser transformar em centímetro, o que que eu faço? Olha aí, ó, segundo a regrazinha lá, deixa eu pegar aqui, ó. Segundo aquela regra, você tem 1 metro, você tem o decímetro, e você tem o centímetro. E se você quiser transformar 0,80 metros em centímetros, basta você multiplicar por 10 e depois multiplicar por 10 de novo. Certo? Então, você pega aqui, ó, 0,80 vezes 10. Se você fizer essa multiplicação aqui, ó, 0 vezes 0 dá 0. 1 vezes 0, 1 vezes 8, 1 vezes 0. Soma. Quantas casas tem depois da vírgula? 2. Então, você volta aqui, ó, 1, 2. Corta 2 casas. A resposta é 8. Então, ó, daqui para cá, vai ser 8. 8 decímetros. Aí você multiplica de novo, ó, 8 vezes 10, 80 centímetros. Então, 0,80 metros, multiplico por 10, deu 8 decímetros, multiplica por 10, deu 80 centímetros. Então, voltando aqui, ó, isso aqui vale 80 centímetros. Então, a altura dele, ó, 100 mais 80, 180 centímetros. Essa é a altura de quem? De João. E qual é a altura da sombra? Essa aqui é a altura de João. E como é que se calcula a altura da sombra, professor? Ele me disse que a sombra é 1/3. Então, a sombra é 1/3. Basta pegar o total e dividir por 3. Ó. Então, isso aqui é a sombra. Isso aqui é a sombra.
A sombra é igual a 1/3, que é igual ao total dividido por 3. Então, a sombra vale o total. Qual é o total? A altura? 1,80. Ou 180 dividido por 3. A altura da sombra. 180 dividido por 3, ó. 180. 60. Isso. Dá 18 aqui por 3, dá 6. Dá 6 vezes 3, 18. 0. Baixo 0. Acrescenta aqui, 60. 60 centímetros. Ah, professor, existia outra forma de fazer, mais simples. Eu sei que existe. Mas esse exercício aqui é basicamente para você converter, ó, 180 em 180 centímetros. Ou seja, 1,8, 1,80 m é 180 centímetros. Só para você ver assim, pessoal, para o seu cérebro ver outras formas de fazer a mesma coisa, entendeu? Para não ficar sempre ali na regra de 3, etc. Beleza? Como seria outra forma de fazer, professor? Regra de 3, gente. Regra de 3. Você faria assim, ó. Se 1 metro tem 100 centímetros, 1,80 m seria x. Você multiplica cruzado assim, ó. Multiplica esse vezes esse e esse vezes esse. 1 vezes x, ó. 1 vezes x dá x. 1,80, 1,8 vezes 100 dá 180. Viu? Ó? Dá o mesmo resultado. Utilizando a regra de 3 aqui, ó. Regra de 3. Então, professor, posso usar qual? Você pode usar qualquer uma, meu querido. Qualquer uma que você saiba. Eu estou mostrando para você uma outra forma que você tem de fazer, que é a conversão de medidas mesmo, entendeu? Bem simples, bem de boas. Deixa eu ver. Esse aqui é um exemplo mais simples, ó. A questão diz assim, ó. Pedro verificou que o diâmetro, que é essa medida aqui, ó. Essa medida aqui, diâmetro. O diâmetro do fio de cabelo era de 0,5 milímetros. Opa, 0,5 milímetros. Qual o valor dessa medida é em metros? Então, o que ele está pedindo? Ele quer que você converta milímetros. Quero que você converta em metros. Professor, como é que faz isso? Você vai ter que treinar. Ó. Faz aqui a linha, como você bem quis. Faz a linha aqui, ó. Sempre erra essa linha. Você faz a linha. Consegui, ó. Você faz a linha, aí você coloca aqui, ó. Pan. O metro. Depois, decímetro. Depois, centímetro. E depois, milímetro. Aí ele quer que você converta de milímetro para metro. Então, o que é que você vai fazer, ó? Dividir. Você vai dividindo daqui para cá e daqui para cá. Dividir por 10. Ixi, vai ficar muito pequeno. Divide por 10 e depois divide por 10. Ou você pode encurtar o caminho. Ó. Pode vir direto daqui para cá. Se você multiplicar, ó, 10 vezes 10 vezes 10, você pode dividir por 1000. 1000. Entendeu? Então, colocar essa via alternativa aqui, ó, de outra cor. Você vê que tem dois caminhos. Ou você divide por 10 3 vezes, ou você divide apenas uma por 1000. Vixe, vai ficar muito, 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 muito pequeno. Isso aqui era para ter ficado um valor maior, mas é isso aí mesmo. Vamos deixar... Isso aqui vai ficar como exercício para casa, viu? Tira um print aí, ou depois vejam o vídeo. Isso aqui vai ficar como exercício para cá, essa divisão, porque ela é bem longa, assim, e tem outras coisas para a gente verificar. Beleza? E, gente, nossa aula está quase acabando o tempo, né? Mas vamos aqui para frente, ó. Tem mais essa questão para vocês fazerem em casa, eu vou deixar. E isso aqui seriam os prefixos, né? Que eu coloquei anteriormente, eu vou até colocar de novo aqui para... perceba lá que eu falei, por exemplo, que existia o metro, e existia o decímetro. Decímetro. Agora eu vou pintar não o metro, eu vou pintar esse carinha aqui, ó. Ó, deci. Deci significa a 10ª parte. A 10ª parte.
Aí existe também o centímetro. Centímetro. E existe o milímetro. Existe ainda o ainda existe um antes desse, o micrômetro, que é o tamanho dos micróbios, né, que recebe esse nome por causa disso. Micrômetro e o nanômetro. Existe ainda o femtômetro, o picômetro, diversas outras. Eu não vou colocar muito aqui para não encher a tela. Então tem isso daqui, ó. Micro e nano. Esses prefixos, eles recebem letras específicas. Então, assim, em vez de você escrever decímetro, você bota a letra D, ó. Deci, aí coloca o metro, né? Qual é o símbolo do metro? M. Pronto. Centímetro. Qual é a letra? Existe uma letra que representa esse cent, né? Cent é a letra C, ó. Centímetro. O milímetro. Esse mili é representado pela letra M, ó. Milímetro. O milímetro. O micro, existe uma letra para ele, que é uma letra U, tem uma perninha assim maior. Micrômetro. E o nanômetro, o nano tem a letra N, então é o nanômetro. Certo? Então, esses aqui são os prefixos. É o que eles valem, assim, ó. O que essa palavra pode ser reduzida a esse prefixo aqui. Desse centi, mili, e micro e nano. É porque, assim, pessoal, vocês ainda não... Talvez vocês não lembrem, mas, assim, existe muitas grandezas que envolvem isso aqui, ó. Por exemplo, o MA. Isso aqui vocês veem em qualquer eletrodoméstico. O M é o quê, ó? Acabei de mostrar. O M, esse M aqui, ó, é o mili. Então fica assim, ó, mili. E o A é ampere, miliampere. Existe ainda o microcoulomb, né? Ó, esse aqui é o micro. E esse é o coulomb. Então são várias grandezas, né? Que se envolvem com esses prefixos. Então, o que a gente viu até agora? A gente viu as grandezas fundamentais, eu revisei com vocês. Algumas grandezas derivadas, que eu vou cobrar de vocês. E como se converte comprimento, né? Do metro para o centímetro, para o milímetro. E eu abri aqui o fórum de dúvidas e na hora ninguém teve dúvida, né? Então, eu vou deixar de algumas questões para vocês treinarem isso aí. Beleza? O resto daqui para frente é só regra de 3. Eu ia falar o quê? Sobre a conversão do tempo. O que mais? Sobre a conversão de velocidade, que é muito importante. E a de volume. Isso aqui, pessoal, vai ficar para a próxima aula. Né? Essas 3 aqui. Tempo, velocidade e volume. Vai ficar para a próxima aula. E na próxima aula a gente encerra esse assunto. E já vai para uma parte que é uma abordagem vetorial. Beleza? Vou colocar uma aula curta hoje, porque hoje é sexta-feira. Sei que o pessoal está cansado e tal. Mas aí, segunda-feira, que é o dia de todo gás assim, a gente vai acabar esse conteúdo. Beleza? Alguma dúvida? Vamos lá, gente. Ninguém tem dúvida, não? Tudo certo, professor. Pessoal, olha só, eu peço desculpa para vocês para não estar pegando. Eu não estou pegando muito pesado ainda, porque é o seguinte, tem gente que ainda não conseguiu se adaptar à rotina. Então, assim, tem gente que ainda não assistiu, por exemplo, a primeira aula. Então, eu estou pensando nesses alunos, para que não fique muita coisa para eles assistirem em um tempo curto só. Beleza? Então, assim, a partir da próxima semana, onde as nossas aulas só vai ser segunda e terça, porque a professora de português já chegou, nossas aulas vão entrar num ritmo mais adequado, beleza? Por hora a gente está só aqui amaciando conteúdo e tal, mas na semana que vem a gente encerra essa parte aqui e volta aqui para a parte de física, né? Que a gente vai entrar aí na parte vetorial para poder começar os assuntos específicos de fato de física, porque essa parte aqui é extremamente importante. Beleza? Então, se ninguém tem dúvida, vou voltar aqui ao chat. Vou ver se alguém mandou alguma mensagem. Pessoal, tá tudo de boa? Tá tudo tranquilo? Vocês têm certeza disso? Tem alguém querendo entrar aqui. Mas tem que entrar com institucional, né, gente? Então, pessoal, se ninguém tem dúvida, a gente vai encerrar a aula de hoje por aqui, beleza? Lembrando que eu vou deixar uma atividade agora, e aí na próxima aula a gente continua esse conteúdo. Beleza? Alguma dúvida?
Da minha parte, nenhuma. E aí, Alana, Wallace? Tá tudo certo, professor. Qualquer coisa eu vejo a aula novamente, como eu faço, né? E aí, se haver alguma dúvida, eu pergunto na próxima aula, tá certo? Perfeito. Daniela?